E nesse clima de sexta-feira 13, vamos falar um pouquinho aqui sobre algumas obras legais de terror, galera. Isso após a vinheta. Pessoal, tranquilos, Aguiar na área, galera, com mais um vídeo. E é isso aí, pessoal, aproveitando aí no climinha aí de sexta-feira 13, eu sei que hoje nós estamos num sábado, né, dia 14, mas ainda aproveitando o clima aí de sexta-feira 13, eu trouxe esse vídeo aqui, pessoal, para fazer algumas indicações aí de obras de suspense e terror, tá? No caso, eu trouxe um mangá aqui, galera, que eu vou indicar para vocês, fazer uma breve resenha e também indicar aqui e comentar sobre 3 filmes aí de terror e suspense, tá? Para vocês poderem aproveitar isso, quem sabe aí numa próxima sexta-feira 13, ou quando quiserem assistir um filme, ler alguma obra, para dar aquele medinho, né, e gerar aquela tensão, né, galera? Vamos começar por um mangá. Eu não sei se vocês conhecem esse mangá, mas é um mangá aqui, ó, o Hideout, tá? Hideout, do autor Masasumi Kakizaki, tá? Kakizaki, que ele desenha, né, e roteiriza essa história aqui, tá? História legal, é um volume único, né? Toda a história contém nesse único volume aqui. E é uma história interessante, pessoal, que tem aí uma história de suspense e terror, tá? Com dose também de terror psicológico aqui, tá, galera? A história é boa, eu gostei, tá? Já começa o mangá, galera, com uma imagem bizarra, né? Olha só que imagem bizarra, que é esse olho aqui, galera. Olha, um olho esbugalhado, né? Um rosto sombrio, um negócio meio monstruoso, né? Olha a lapa desse olho aqui, galera. Pra cair um cisco aqui é fácil. Você toma no olho desse cara. Então, do que se trata aqui a história, galera? Essa história se trata tanto de suspense psicológico, como também uma grande carga de drama, né? Tem uma carga dramática grande nessa história aqui, porque se trata de uma história de família, né? No caso, o pai de família aqui é um escritor. Esse escritor é um tal de Seishi Kirishima. E o Seishi Kirishima, ele é um escritor de ficção, que se encontra, no momento da história aqui inicial, em dificuldade financeira. Então faz muito tempo que ele não consegue emplacar um sucesso de vendas, um best-seller, e há um certo tempo que ele está recebendo até negativas de editoras, tá? Ele vai editora em editora e as editoras não estão aceitando os originais dele. Já começa a história com ele recebendo aí uma demissão do editor dele, né? O editor que ele sempre trabalhava para essa editora, e esse cara diz, ó, o teu trabalho agora não está interessando tanto, tá meio ruim, né? Então já começa aí o nosso protagonista com dificuldades de arrumar dinheiro, né, cara? O pior é que se complica tudo isso porque ele e sua esposa, eles têm um filho, né? E esse filho está na fase da infância e ele agora está com dificuldade financeira para poder manter as coisas da casa, uma vez que a sua esposa, ela não trabalha, né? Ela meio que fica dependendo do trabalho dele como escritor. E agora ele se vê numa situação bem difícil aí, sem arrumar emprego com o seu trabalho de escritor, tá? Então, galera, isso acaba causando dificuldades entre o casal, por causa dessa dificuldade financeira. Então, ao longo da história, você vai acompanhando, né? Só para mostrar aqui, pessoal, o seguinte: olhem como começa esse mangá, tá? Aqui nós temos a primeira página lá, que é aquele cara com o olho esbugalhado, aquele ser estranho, né? Com o olho esbugalhado. Depois, na próxima página aqui, nós temos essa imagem aqui, de um caminho na floresta, né? E aqui temos um livro aberto, no caso um caderno, né? E isso, um caderno aberto aí com algumas páginas escritas pelo escritor, o personagem principal, que é o Seishi Kirishima, tá? E aqui, galera, o que acontece? Já nas primeiras páginas nós temos uma situação bastante tensa, que é um cara preso, né? Numa espécie de cativeiro, né, cara? Que mais parece uma câmara de tortura. E ele tá aqui preso, ó, e tá sendo brechado por uma criatura bastante bizarra, que observa ele com olhos também esbugalhados, né, cara? Olha o tamanho do olho dessa galera aí. Qual é o grau de óculos que esses caras devem usar, né? O tamanho de olho. Nossa senhora, né, cara? E aí o que acontece, pessoal? A história daqui parte, né? Aqui ainda tem aqui, ó, o cara lá fudidão, né? Bem machucado, variado aqui, o sangue brigando pela boca. E esse olho aqui, esses olhos gigantes, né, cara? Observando tudo atentamente. E aqui na próxima página nós temos o início da história mesmo, né? Que é justamente a esposa do Seishi Kirishima e o próprio Seishi Kirishima, eles meio que de férias aí, né? Fazendo uma viagem romântica. O Seishi Kirishima aqui, ele está fazendo isso
porque ele está tentando justamente se reconciliar com a sua esposa, né? Uma vez que os dois estão tendo problemas conjugais bastante sérios, por um motivo muito dramático, galera, tá? O casal estava para se divorciar, e aqui o Seishi Kirishima tem a ideia de fazer uma viagem romântica com a sua esposa, e através disso eles terem uma reconciliação e aí reatarem de vez o romance, né? Não se desfazer o casal. Porém, galera, o que acontece? A personagem, que é a esposa do Seishi Kirishima, ela é uma pessoa bastante complicada, que ao longo das páginas o leitor vai vendo que ela realmente é difícil de se manter uma relação, tá? E aí, cara, você vai acompanhando o drama desse casal aqui. O Seishi Kirishima, ele tinha sugerido que os dois fizessem uma viagem para uma ilha meio que paradisíaca, né? Ela é uma ilha bucólica, com várias praias muito bonitas, uma beleza natural bastante exuberante. Porém, o Seishi Kirishima, cara, ele também sabe que essa ilha, esse local aí, ele não é conhecido apenas por sua atração turística, por ser belo e exótico, mas porque também essa ilha foi uma das ilhas onde teve, na Segunda Guerra Mundial, teve os confrontos entre soldados japoneses e o exército americano, né? Na Segunda Guerra Mundial, os americanos confrontaram os japoneses ali e muitas mortes aconteceram. Então, ali nessa ilha, nessas montanhas, existem muitos corpos soterrados, muita ossada de soldados mortos em combate. E também tem as casamatas, né, e os esconderijos que os soldados japoneses faziam, né, na hora que os americanos tinham chegado para ter o confronto bélico, tá? Então, o leitor vai descobrindo que o Seishi Kirishima, ele tem a ideia aqui que vai muito além de, na verdade, reatar o relacionamento e reconciliar o casal. Na verdade, o Seishi Kirishima, ele tem a ideia aqui, né? A história vai dando um clima mais sombrio à medida que o Seishi Kirishima e a sua esposa vão adentrando essa ilha, essas montanhas com o seu carro, né? Esse Jeep aí. Então a noite chuvosa vai dando um clima mais sombrio, um negócio mais obscuro, e aí também vai se revelando a intenção do Seishi Kirishima, porque nessa história aqui ele tem planos de fazer algo bem drástico aí em relação à sua esposa, tá? Na verdade, o que ele queria fazer aqui, ó, era meio que dar um fim na sua complicada esposa aqui, e que com o passar das páginas, o leitor vai vendo o porquê dessa decisão, né, louca, né, e assassina do Seishi Kirishima. Ele tem a ideia de levar a sua esposa para essa ilha, né, uma vez que essa ilha aí volta de vários cadáveres e tal, e ele toma a decisão de assassiná-la. Ele tenta matar a própria esposa aí nessa ilha, uma vez que ele matando a sua esposa lá, ele pode enterrar a esposa e o corpo dela vai se misturar à alçada de vários outros cadáveres que morreram na Segunda Guerra Mundial, então ela não vai ser identificada, né? Então essa é a ideia louca, né, maluca aí do Seishi Kirishima. Tá aqui a arma do crime, que seria essa chave aí, ó, essa ferramenta aí. Ele usaria isso para matar a sua esposa, mas durante o intento, né, durante a sua tentativa de assassinato, né, de homicídio, a esposa dele, né, a esposa dele consegue se livrar, né, cara? Ela joga uma pedra aqui, ó, tá? Ele tenta matá-la aqui, ó, com a chave, com um golpe dessa ferramenta aí na cabeça dela. Ele acerta até o primeiro golpe nela, ferindo um pouco o rosto, né? Quando ele tenta arrematar aqui, a esposa dele joga uma pedra na cabeça dele e ela consegue fugir aí do assassino. Ela foge e ela, simplesmente fugindo, tanto ela quanto o Seishi vão dar numa caverna aí, tá? Numa caverna oculta no interior da floresta, né? Oculta aí no interior das montanhas dessa ilha, tá? E aí o tempo todo o protagonista ele fala que ele em nenhum momento ele se arrependeu de tentar matar a própria esposa, mas ele se arrependeu de ter entrado nessa caverna, tá? Ele adentrou essa caverna e aí, galera, é onde começa realmente toda a tensão e o suspense dessa história, né? Já começa, logicamente, num momento muito dramático. Afinal de contas, é o marido tentando matar a sua esposa por motivos que você vai descobrir ali na história, tá? Na verdade, o motivo dessa loucura, né, esse motivo de tentar assassinar a esposa dele, foi que isso envolve o filho do casal. O filho do casal morre num acidente, tá? E tanto a esposa do Seishi como o Seishi colocam a culpa um no outro,
Só que a família considera o Seixo culpado, quando na verdade ele não tem culpa, como você for ler a história, tá? Tem mais culpa a mulher, só que foi um acidente, né? Então eu não vou dizer qual foi o acidente para você poder ler essa história depois. Porém, o Seixo, sentindo-se bastante injustiçado por ter carregado a culpa da morte do próprio filho, uma vez que ele não teve culpa da morte do próprio filho, né, cara? Foi um acidente. Ele tá carregando a peste de culpado sem ser. Então isso leva ele à loucura. Uma vez também que ele tá sem arrumar emprego, tá sem dinheiro. E ainda mais agora tá passando por um assassino do filho. Assassino culposo, né? Assassino não. Mas de ter sido desleixado, o filho ter morrido. Ele não tá aceitando essa situação e ele quer meio que recomeçar tudo. Começando por matar aí a própria mulher. Uma ideia louca aí, né, cara? Mas você lendo a história, você vai vendo o que levou esse cara a perder a cabeça dessa forma, né? Então olha aqui essa cena também, cara, bem sombria. Você vê lá o Seixo adentrando a caverna com a lanterna. E aí ele acha, né, a esposa dele ali dentro da caverna, cara. E ele vai tentar matá-la de novo aqui. Só que aí acontece um outro problema, tá? Acontece uma outra situação aí. E, cara, uma figura estranha tá o tempo todo atrás deles e observando eles dois lá, tá? Enfim, galera, é uma história que vale bastante a pena ser lida. Na verdade, é uma história de suspense, terror e drama. Um drama bastante pesado, porque envolve aí, né, cara, uma crise conjugal na qual o marido tenta matar a esposa, né? A esposa culpa o marido pela morte do filho sem ele ser culpado. A esposa também trata o marido como se fosse qualquer merda, né? Então, mano, é um negócio complicado, cara. E, em cima de tudo isso, nós temos toda uma história de tensão e suspense nessa caverna obscura, que foi palco também aí da Segunda Guerra Mundial, com muitas mortes de soldados americanos e japoneses, tá? Hideouts, de Masasumi Kakizaki, é uma indicação que eu faço para vocês lerem aí, tá? Bem interessante, galera. Agora vamos passar para os filmes, tá certo? Filmes aqui, galera, eu vou indicar logo um clássico aqui, que é o clássico de terror, no caso suspense psicológico, O Homem de Palha, tá, galera? Nesse caso aqui, viu? Não confundir com aquele Homem de Palha remake do Nicolas Cage, né? Falar de Johnny Cage, do Nicolas Cage, que é uma porcaria, não tem nada que ver com isso aqui. Esse daqui, galera, é um filme da década de 70, um filmaço, tá? Com Christopher Lee interpretando brilhantemente um personagem aqui, um coadjuvante muito bom. Esse filme aqui eu comprei numa promoção legal. Ele vem dentro de uma caixinha aqui, ó. E aqui tá O Homem de Palha. Esse filme aqui, galera, ele lida com a temática de sacrifício humano, mas ele envolve fortemente temática de suspense policial. Porque o que acontece aqui? O protagonista dessa história é um policial britânico, né, um policial inglês, e esse policial inglês, ele recebe uma carta, né, uma denúncia de que sumiu uma moça, né? E essa moça foi parar numa determinada ilha, uma ilha afastada da Inglaterra ali, e é uma ilha meio que conhecida como uma ilha de pagão, né, de religião pagã, e eles são afastados ali da própria Inglaterra. E é uma ilha que vive por sua própria política, sua própria tipo de filosofia e crença, né? E aí, cara, o policial ele vai investigar o sumiço, né, dessa moça e vai perguntar nessa ilha lá, porque ela foi pra lá, né? Então ele vai querer saber o que aconteceu com essa moça que foi pra lá e ninguém nunca mais viu. E aí o policial começa a investigar a fundo e ele começa a estranhar, no caso, os rituais, né, e a tradição dessa ilha e desse povo dessa ilha, que, né, tem uma religião pagã e tem outros tipos de costume, outro tipo de ver o mundo, né? No caso, cara, o policial vai investigando isso, e isso vai dando uma espiral, cara. Ele começa a ser, porque esse policial ele é bem católico, né? Ele é bem católico e ele é bem fervoroso, né? Ele é um cara bem tradicionalista e conservador. E nessa ilha aqui, onde ele vai investigar, cara, é tudo que meio ao contrário disso, né? Lá tem sexo livre, né? Lá o paganismo é a religião, a ideia de Deus judaico-cristão, ela não serve lá, ela ficou para trás, tá? Então eles têm todos os outros tipos de costume, cara, e isso tudo é embalado num filme que lhe prende a atenção e você segue esse policial investigando, estudando tudo aquilo. E tem um final, galera, que é extremamente pessimista, tá? E, como eu falei, é um filme que se trata de sacrifício humano. E esse Homem de Palha aqui, ó, estão vendo o Homem de Palha, cara? Tá aqui, ó, ele faz parte, né, do que seria esse ritual de sacrifício. Então é um filme muito legal,
É um filme da década de 70 que eu achei bastante ousado para a época, né? E com atuações brilhantes, cara, do Christopher Lee e do próprio protagonista, né? O Edward Woodward, que também manda bem demais, tá, cara? Muito bom aí, O Homem de Palha, uma das indicações também para filmes aí, Sexta-feira 13, tá? Então, galera, vamos pro próximo filme aí, que é outro, vamos dizer assim, não é um clássico assim como O Homem de Palha, na minha opinião, mas é outro muito bom, que é o Pague para Entrar, Reze para Sair, que pelo próprio título já dá um certo frio da espinha, assim, né, cara? Ó, o nome do filme, Pague para Entrar, Reze para Sair, tá? É um filme de suspense clássico, tá? Suspense mesmo. A história é simplória, simplinha, é um filme de Tobe Hooper, né? Tobe Hooper. E, cara, é um filme muito bom no que se propõe ao suspense. O filme é um grupo de amigos, né? No caso, são dois casais que eles vão passar eles vão madrugar, né? Vão passar a noite dentro daquele trem do horror, né? Eles vão para um circo, tem um circo itinerante na cidade, e esse circo itinerante, ele é um pouco sombrio, assim. Tem umas figuras meio macabras aí no meio do circo, né? E um dos cabinhas aqui, um desses caras aqui, né? E aqui são os protagonistas aqui. No caso, o protagonista aqui é essa moça de azul, tá? Não sei se estão conseguindo ver aí. Essa moça de azul é a protagonista, né? E ela tá com esse grupinho aí, e esse cara aqui, ó, esse de óculos aqui no canto, o cara de óculos no canto aí, ele tem a ideia de passarem a noite no trem do horror. Só que nesse trem do horror, cara, eles saem do trenzinho, né, dos vagõezinhos, passam a noite lá. Esse lugar, né, essa casa do horror, né, essa casa do horror, ela é administrada por um cara, um coroa lá, né, que administra tudo, um cara meio bizarro lá, meio brabão e tal. E ela tem um funcionário que é um cara que veste uma máscara de Frankenstein, cara. E na verdade o dono da casa do horror, ele é pai desse funcionário que é o que usa a máscara de Frankenstein. E ele é um cara muito do bizarro, galera. Tem um momento que o cara descobre que tem gente passando a noite lá. E, mano, um dos caras faz uma merda aqui, mete a mão no dinheiro do caixa do Casa do Horror, cara, e começa um Deus nos acuda. E é realmente um pague para entrar e reze para sair. É um filme muito bom no que se propõe a um suspense legal de acompanhar, tá? Não fica apelando para susto, nada disso não. É um filme que consegue usar bem dos elementos de cenário, ambiente, né, cara? As coisas que acontecem ao redor do filme, né? A cenografia é muito bem utilizada, a música é bem encaixada e a atuação da galera aqui é boa também, tá? Tem todo um clima sombrio aqui do começo ao final do filme e vale a pena ser assistido sim, tá? Não é um filme que tem, no caso, eu vou pegar o mangá aqui, ó, que tem um roteiro aqui tão bem elaborado como esse. O Homem de Palha é um filme um pouco mais complexo em roteiro, mas o Pague para Entrar, Reze para Sair é um filme muito bom de suspense, tá? Muito bom também. Então, galera, é isso aí, tá, pessoal? Quem gostou, ó, eu sei que tem muito mais indicações para fazer de filme de terror, mangá de terror, quadrinho de terror, mas eu separei esse mangá aqui e esses dois filmes com indicação aí de temática de suspense e terror, tá, galera? Quem gostou daquela curtida, pessoal, se inscreve no canal, tá? E até o próximo Aguiar Tenho o que Falar, galera.